Que alegria estar com vocês, pessoal. Boa tarde a todos. Eu tremo ao estar diante desse grupo. Aqui está a igreja. Muita gente pensa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está centrada no trabalho do pastor. Errado. Só por números. Vou provar isso rapidamente. Nós somos hoje 630 pastores no estado de São Paulo. 60 deles, praticamente, trabalham para o complexo NASP, que o pastor Martin falou aqui. 60 pastores estão envolvidos na Universidade Adventista aqui em São Paulo. Nós temos 400 distritos pastorais. Somos 2.000 congregações. Como que podemos, com apenas, diríamos, 550 pastores, darmos conta de 2.000 congregações? Isso não existe. É através do trabalho de vocês, anciãos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é gestada e funciona. Por isso eu estou diante de gente que dá o seu talento e considere sempre o dom de Deus, do Espírito, o seu ancionado. Não despreze o dom. Vocês dão não somente a participação efetiva espiritual à igreja, mas dão tempo, dão dinheiro, dão condições. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está fundada e baseada em vocês, anciãos, diretoras e diretores de grupo. Nós hoje somos 6.500 anciãos no estado de São Paulo, diretores de grupo. Olha que exército. Não dá para colocarmos todos juntos assim tão facilmente. Aqui nós temos por volta de 1.000 de vocês. E eu tenho certeza que alguns ainda, por um motivo ou outro, não estão aqui com a gente. Para vocês terem a ideia dos números, nós somos hoje 22.000 diáconos e diaconisas no estado de São Paulo. Quantos de vocês aqui já foram diáconos? Posso ver as mãos? Olha só, quase que a maioria. Em outras palavras, nós temos 22.000 lá. Não, está ótimo assim, está bom. Nós temos lá 22.000 diáconos e diaconisas que estão se preparando através dos seus dons, dos seus talentos, para um dia também serem abençoados com o dom do ancianato. A igreja viu em você um líder espiritual. Reconheceu em você o dom que o Espírito Santo lhe concedeu. Alegria estar com vocês mesmo. Apenas para estabelecer os valores. Em 1842, 1843, lá antes do desapontamento de 1844, os nossos líderes do movimento, chamado Millerita, pastores, irmãos, gente boa, por exemplo, o pai da irmã White, família White, que era a família Harmon, diríamos, foram expulsos das suas igrejas. Eram metodistas, batistas, eram da Conexão Cristã, inúmeras igrejas, eles foram expulsos. E na mente dos nossos pioneiros, uma igreja significaria Babilônia. Mas o movimento adventista foi crescendo. Em 1860, eles viram que não dava para essa igreja continuar, ou esse movimento continuar. E eles estavam vendo, como que nós vamos crescer? Como que nós vamos progredir? Vamos fundar uma outra igreja? Vamos fundar uma igreja? Isso não vai dar certo, porque essa igreja, ao ser estabelecida, se transformará também em Babilônia. E a única razão por que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia é que este movimento tem uma missão a pregar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja como qualquer uma outra, porque ela surge com uma única necessidade. Ela está organizada, ela existe como estrutura para a missão de pregar e anunciar o Evangelho do Reino de Deus. E vocês são
lá na sua igreja local, esses líderes que promovem essas ações. Eu vou aqui, em rápidos momentos, recordar com vocês algumas das orientações com respeito a alguns procedimentos ministeriais, alguma coisa que acontece na sua igreja. Lógico que a Bíblia, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a única fonte de fé, de verdade, a única fonte de autoridade. Nós entendemos a importância da luz menor, os escritos de Ellen White. Mas existem duas obras também autoritativas a nível mundial na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não em termos de doutrina, não em termos de verdade, mas em termos de gestão de igreja. Como levar essa igreja a cumprir a sua missão, desde que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é confundida na sua essência com a missão de pregar o breve retorno de Jesus Cristo a essa terra. Então temos esses dois materiais, o Manual da Igreja, que vocês conhecem muito bem, e eu imagino que a maioria de vocês tem essa última versão de 2015, ela é modificada de 5 em 5 anos, e essa é a última versão, ela é autoritativa. Em outras palavras, todas as igrejas adventistas do sétimo dia, no mundo inteiro, seguem um único Manual da Igreja. Traduzida nas diferentes línguas, mas é exatamente o mesmo manual. A nossa igreja é administrada a nível dos departamentos da igreja, funcionamento, o estabelecimento de grupos, como que as igrejas funcionam, a liderança neste manual, a disciplina. E isso é autoritativo por quê? Porque ela está estabelecida a partir de princípios bíblicos. E quem estabelece, quem dá autoridade a esses preceitos administrativos é a Igreja Mundial, que se reúne de 5 em 5 anos. Os regulamentos eclesiásticos administrativos falam sobre os preceitos que governam a instituição, como que deve ser a associação, a união, a divisão, a nossa editora, como deve ser o NASP, como devem ser os departamentos da igreja, o que é a associação ministerial, o que é o departamento da escola sabatina. Então, existe um outro livro, ele é um pouco mais grosso, revisado anualmente, que trata a respeito de como a igreja é gestada. E tem os guias, o guia para ministros, o guia para ancião, o guia para diáconos e diaconisas. Muitos de vocês têm a Bíblia do ancião e lá dentro tem o guia para anciãos. Naturalmente, esses guias, eles são orientações. Eles não são assim categóricos, não são autoritativos, mas têm ali certamente a sua importância e relevância. O governo e a disciplina da igreja, só a igreja reunida em Assembleia Mundial pode alterar o manual da igreja. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. Portanto, não é o pastor A, o ancião B, que dizem assim, aqui eu sou o manual da igreja. Aqui vamos fazer do meu jeito. Aqui na nossa igreja nós vamos criar tal regra de fé. Nós não podemos fazer isso. Porque para sermos igreja adventista do sétimo dia, temos que seguir esse ditame autoritativo do manual da igreja. E o seu caráter universal e baseado nos princípios bíblicos, como eu já falei. Qual a responsabilidade nossa? A aplicação do manual da igreja recai sobre os pastores e anciãos. Quem é que faz com que o manual da igreja funcione? Os pastores, os colegas que estão aqui, e vocês, os nossos copastores, os anciãos. Portanto, você tem que ter um conhecimento deste livro. Se você, ancião, não tem o manual da igreja, por favor, procure o seu pastor e ele vai fazer chegar na sua mão o manual da igreja. E não é para você tê-lo em mão somente, é para que você possa realmente lê-lo, ajudá-lo na condução da igreja. E, naturalmente, o grande princípio que está no manual da igreja é manter a igreja unida, em amor, mas sempre na direção da missão. Quais os elementos essenciais que nós encontramos neste manual, quando ele se refere ao ancião de igreja? Porque o manual fala a respeito do ancianato. Diz que o ancianato tem que ter equilíbrio, sabedoria,
deve ter liderança espiritual, lealdade para com a igreja, lealdade para com o ministério. Exemplo, vocês têm que ser exemplos. Eu não posso entender que um ancião da igreja não seja um professor da escola sabatina. E que não esteja ali na igreja às 9 horas, ou na classe de professores. Faz parte da função de vocês serem exemplo. Se você não vai à escola sabatina, se você fica cuidando das coisas de Deus durante o horário da escola sabatina, reunindo aqui e ali com pessoas importantes, o que recado você está dando à igreja, aos jovens? O que eles estão vendo em você? Aqui, a escola sabatina talvez não seja tão importante quanto o diretor da escola sabatina propõe falar. Vocês, anciãos, são um exemplo. Mais ainda, quais as principais atividades de acordo com o manual da igreja? O pastoreio, o conselho dos departamentos. O que o ancião da igreja faz, não é? Lógico, alguém pode dizer, o tesoureiro tem um trabalho muito específico. O que é mais fácil, ser ancião da igreja ou ser diretor JA? Eu acho que diretor JA não é fácil. O que faz o ancião da igreja? Nada, né? Pelo contrário, ele faz tudo. Ele deve ser esse conselheiro. O conselheiro quer dizer aquele que faz a máquina funcionar, que os departamentos da igreja se articulem. Ele está ali para fazer com que as coisas funcionem. Ele vai apoiar o ministério da mulher, ele vai apoiar o ministério das crianças e adolescentes, ele vai estar ali junto com os jovens, ele vai estar preocupado com camporidos e desbravadores. É exatamente isso que é o ancião. Ele é o elo de unidade naquela igreja. E me permitam agora aqui estabelecer um princípio. Quando o ancianato está dividido, um grande mal está sendo causado naquela igreja. Porque o ancianato tem que trabalhar unido, num único time. Há o primeiro ancião, porque ele tem responsabilidades, mas a coordenação dessa igreja deve estar unida. No momento em que há a divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou melhor que o meu irmão, eu queria ser o primeiro, mas não sou, etc, etc. Ele não é tão bom pregador quanto eu sou. Podem ter certeza que essa igreja está no caminho. Ela está deixando de ser uma igreja missional. Então, irmãos, o time do ancianato é um time que os pastores têm muito respeito, porque são o seu braço direito e esquerdo na igreja. Mas vocês têm que estar unidos, não há dúvida nenhuma. Coordenação dos cultos, eu poderia falar muito sobre isso, administração da igreja, promotor do programa da igreja. Quando eu falo programa da igreja, é o programa da associação. Então a associação marca que o dia tal vai ser o dia do impacto esperança. Viram ancião e dizem assim, aqui na nossa igreja não. Aqui não. Porque a associação não manda aqui. Quem manda aqui somos nós. Então, a Associação Paulista Central tem um programa. E esse programa deve funcionar em cada uma das nossas igrejas. E quem é o responsável por isso acontecer? É você. Eu vou tocar aqui rapidamente sobre alguns pontos desse manual da igreja. Recordando. Outro dia eu fui num encontro nosso e a pessoa disse assim, pastor, o senhor não imagina. Nós aceitamos por profissão de fé lá na igreja um irmão, ele estava doente, não podia entrar na água. Então ele foi aceito por profissão de fé. Falei, minha gente, não fala isso comigo. Não fala para mim. Porque algumas pessoas imaginam que uma pessoa pode entrar na igreja, ser membro da igreja, sem ser batizado. Não existe essa possibilidade. Apenas vejam esse slide aqui. O batismo é a avenida de ingressos na igreja, diz o manual. Existem algumas exceções, diríamos assim.
se a pessoa foi batizada por imersão numa igreja séria, e ele acha que aquela experiência foi da sua conversão real com Cristo Jesus, e que o adventismo trouxe apenas a ele mais conhecimento, tudo bem, ele pode ser aceito, mas ele foi batizado por imersão. Ele pode ser recebido profissão de fé, mas ele foi batizado por imersão. As outras contingências são de pessoas que, por algum motivo ou outro, tiveram a sua carta de transferência extraviada, e assim eles podem ser recebidos como membros da igreja. Ninguém pode entrar para o hall de membros da igreja que não seja pelo batismo. Alguém pode perguntar, pastor, mas ele está numa doença terminal, está lá numa situação, ele não pode ser... Irmãos, vamos deixar essas coisas para Deus resolver. Não somos nós que resolvemos. Não podemos fazer profissão de fé, né, numa pessoa que não tenha sido batizada. A ordenação de anciãos, a eleição para um cargo de ancião por si só, diz o manual, não qualifica a pessoa para atuar como ancião. É requerida a ordenação antes que o ancião tenha autoridade para o exercício da função. A nomeação sua como ancião de igreja, não estou falando diretora de grupo, nem diretor de grupo, estou falando de ancião de igreja. A sua eleição já indica a possibilidade breve da sua ordenação. E a ordenação não é uma coisa que é reivindicada pela pessoa. Você vai chegar para o pastor e vai dizer, pastor, sabe, eu fui nomeado aí para ser ancião da igreja, vamos marcar aqui, pega a sua agenda então aí, vamos marcar aqui quando é que nós vamos fazer a minha ordenação. Não é assim. Os pastores sabem o momento de conduzir essas coisas. Mas eles sabem também que durante aquele ano, em algum momento, de preferência no início do ano, ele vai marcar uma data e, numa cerimônia simples, vai ordenar ali os anciãos, se eles não forem ainda ordenados. Quem foi ordenado como ancião, acha-se desse modo qualificado para atuar posteriormente como diácono. Então, se você foi ordenado ancião, se a igreja viu em você a condição de ser um diácono, então agora, você não precisa ser ordenado como diácono, porque você já foi ordenado como ancião. As cerimônias especiais e a participação dos anciãos. Será que anciãos podem realizar batismos? Podem ou não podem? Podem, de acordo com o manual. Mas você precisa de ter uma autorização específica do presidente da associação. Na impossibilidade real da presença de um pastor e sob a permissão do presidente da associação, um ancião pode batizar. Nós vimos aqui coportores, não é? O pastor Maia nos dizendo que coportores batizavam. E isso não é um problema, isso não é um erro dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, naturalmente, na União Central Brasileira, pela quantidade enorme de pastores que temos, isso... Mas eu espero, em breve, viu, pastor Erlo, que a explosão do derramamento do poder do Espírito Santo sobre nós vai fazer com que não haja pastor suficiente. E o pastor Erlo só vai ficar no telefone. Autorizo sim, está autorizado, autorizo, pode autorizar. Não é? E eu quero que isso seja rápido, porque nós entendemos que na chuva serôdia, esses movimentos, milhares de pessoas entrarão à igreja num único dia. Então, certamente isso vai ser. Santa Ceia. O ancião pode ou não pode, diríamos, liderar a Santa Ceia, conduzir a ceia? Pode e deve. Quantas Santas Ceias o manual da igreja sugere que nós tenhamos por ano? 4. Naturalmente, nos grupos, só o pastor da igreja é que tem a liberdade eclesiástica, pelo manual, de conduzir a ceia. Mas ele deve colocar na sua agenda as 4 ceias dos grupos durante o ano. Agora, numa igreja organizada, chama lá o primeiro ancião, chama os anciãos, tal data, nessa ceia eu vou estar, nessa aqui eu não vou estar, vocês organizem tudo, façam. E isso é extremamente positivo para a formação de vocês. Vocês dedicam crianças? De acordo com
O guia para ministros e o guia para anciãos, sim. Casamento. Podem realizar casamento? Não. Mas vai ter uma coisa aqui, lógico que não. Unção, podem realizar unção? Podem. Lembrando que unção não é extrema unção. Não é um sacramento. A unção é uma oração especial, onde a pessoa doente, ela tem uma participação ativa. Ela ali confessa diante de Deus e entrega a sua vida, sem reservas, àquilo que Deus, na sua vontade soberana, estabelece. A pessoa está lá, em coma, vamos lá ungir, vamos lá ungir. Não existe isso. Você pode ir lá e orar pela pessoa. Mas a unção, ela, teologicamente, ela tem a ver com o doente participando no processo. Ele tem que estar consciente. Eu me lembro de ter participado de uma vez em que a pessoa não estava consciente. Ela pediu para ser ungida. Depois de 2 horas, quando nós juntamos, eu era pastor aqui dessa igreja. E quando nós chegamos ao hospital, ela já tinha entrado em coma. Mas eu creio que essa é uma situação bem pontilhar. Então, vocês podem realizar unção. Aliás, existe um kit unção que os ministeriais vão colocar à disposição dos pastores, logo, e os pastores talvez vão presentear o primeiro ancião da igreja, ou vão dar para um ou outro de vocês, ou deixar um lá na igreja, quando houver necessidade, um kit unção. Todas essas formas de administração desses ritos estão no guia para anciãos. Funeral. Pode ou não pode? Lógico que pode. Ordenação. Podem vocês ordenarem alguém? Não. Mas o ancião, o ancionato, nós temos um grupo de anciãos na igreja ordenados. Vamos agora ordenar um ancião naquele dia. O pastor lidera a ordenação, mas os anciãos estão ali, os ordenados estão ali, cooperando com ele naquele processo. Vão ter uma ordenação de diáconos e diaconisas, os anciãos ordenados, o pastor vai conduzir, mas os anciãos ordenados estão ali, juntos para participarem desse momento. Então, o batismo, um ancião local não deverá realizar a cerimônia do batismo sem poder primeiro ter a permissão do presidente da associação. Sermão do casamento. Um pastor quer seja ordenado, licenciado ou comissionado, ou um ancião local pode oficiar apresentando o sermão, ou oferecendo a oração inicial, ou dando a bênção final. Na igreja dele, porque está aí bem aí, ó, ancião local. Se aquele casamento foi na igreja dele, ele pode ser. Isso é muito raro, não é muito simples, mas pode. Funerais, já falamos, está lá no guia para anciãos, dedicação de crianças. Não é? Essas coisas não devem acontecer sem que o pastor esteja informado. Não vá aí fazendo funeral sem ter o contato com o pastor. Não vá ficar dedicando criança sem que o pastor tenha o conhecimento disso. A unção, mesma coisa. O diácono, isso aqui eu estou trazendo porque é importante, o diácono não está autorizado a presidir nenhum rito da igreja, nem poderá realizar nenhuma cerimônia matrimonial, não pode presidir nenhuma reunião administrativa, nem receber membros e transferência, etc. Por que eu estou fazendo isso? Porque em alguns lugares já vi diáconos levando ceia nos lares. Não pode isso. Apenas a ceia pode ser levada nos lares por anciãos. Um diácono pode estar junto, mas ele não lidera, ele não coordena. Nenhum rito da igreja está sob a liderança de diáconos, e sim de vocês, anciãos. A ceia do Senhor. E as crianças? Podem participar? Vamos fazer a ceinha. Não é? Eu vi a professora Vânia aqui
uns momentos atrás, vamos fazer uma ceinha, vamos chamar a criançadinha, vamos dar um suquinho para elas, um pãozinho, né? Legal isso. O manual da igreja recomenda que não. Que não. Crianças aprendem o significado da observância, da cerimônia, melhor, observando a participação dos outros. E os não convertidos? Nós temos a nossa ceia, ela é aberta. Se a pessoa é adulta e se ela quer participar, ela não deve ser negada a ela a participação. Aqui um outro ponto importante, os quórums, os famosos quórums, o quórum da comissão da igreja. Os pastores, por favor, colegas, observem bem isso. Cada reunião da comissão da igreja deve só funcionar a partir de um quórum que foi estabelecido e votado pela igreja. E eu aqui coloquei quórum da comissão da igreja, mas poderia também ter colocado aqui que o manual da igreja indica claramente que deve ter um quórum para a reunião administrativa da igreja. As reuniões da assembleia da igreja. Quando tratar dos negócios da igreja, das nomeações, das disciplinas eclesiásticas, tem que ter um quórum. E caso esse quórum não seja verificado, todos os atos ali tomados não são válidos. E nós temos que ter muito cuidado, porque isso pode trazer dificuldades. Eu sei que vocês, logo agora, daqui a alguns poucos meses, teremos nas igrejas as famosas comissões de nomeações. Este é um assunto, irmãos, que vira e mexe da confusão. Porque a gente quer inventar a roda. Tem um capítulo no manual da igreja sobre as eleições. É só ler e pôr em prática. Então, não, vamos fazer assim. Aqui na nossa igreja nós fazemos diferente. Nenhuma igreja adventista no mundo inteiro pode fazer eleições, está autorizada a criar o seu próprio método. Existe o método, está aí, vocês têm no manual, das páginas 113 em diante. Tá? Ali na 114 tem a sequência dos passos a serem tomados. Vamos falar sobre disciplina eclesiástica, um pouquinho. A igreja trata apenas das consequências do pecado e não da culpa do pecado. Alguém diz, pastor, a igreja não me ama, que a igreja vai dar disciplina, a igreja não me perdoou, Deus me perdoou, a igreja não perdoou. Vejam, irmãos, na comissão da igreja, a igreja não trata a respeito da culpa do pecado, isso é coisa que tem que ver com Deus. O perdão vem de Deus, não é a comissão da igreja ou a igreja que perdoa. A igreja apenas lida com as consequências do pecado. Quem perdoa o pecado é Deus, mas o opróbrio que aquele pecado trouxe à comunidade dos santos, este é o papel da comissão da igreja. A pureza da igreja, o exemplo daquela pessoa diante da comunidade é que deve ser avaliada. Cuidado com os procedimentos estabelecidos no manual da igreja quanto ao estabelecimento da disciplina, os prazos, as cartas, os avisos. Ainda um mês atrás, nesse último mês, junho, um pastor nosso, não aqui da associação, mas aqui na União Central, foi intimado na justiça, porque eles procederam lá de um jeito que não poderiam ter procedido na remoção de uma pessoa. A pessoa é advogada, está dando ainda, né? Por quê? Porque tem prazos, tem jeito, tem quórum para verificar, tem que avisar, tem isso, tem aquilo. E esses procedimentos, irmãos, são extremamente necessários. Os membros podem ser disciplinados pela igreja por uma causa suficiente, mas unicamente a reunião administrativa é que toma realmente a decisão final. Não é a comissão da igreja. Não é? E, naturalmente, recomenda aqui em relação a casamento. Casamento é um negócio muito complicado, não é verdade? O manual da igreja, essa edição de 2010, desculpe, de 2015, que vocês têm nas mãos, ela supervaloriza o casamento. Ela apresenta a definição de casamento em 2 lugares. Ela valoriza, tem um capítulo, esse capítulo já existia, mas esse capítulo sobre o casamento, ele é importantíssimo para o conhecimento de vocês.
Então, os pastores adventistas, eles sabem que não devem realizar certos casamentos. Casamento que pastor não faz, será que ancião pode fazer? Aí o ancião virou outro dia e disse assim, pastor, eu fiz aquele casamento mesmo. Sabe por quê? Porque eu amo meus jovens. Ama nada. Ele simplesmente tomou uma censura, e foi tirado de ancião e levou em uma disciplina da igreja. Porque o manual da igreja não lhe dá autorização de fazer isso. Casamento em que pastor não vai e ancião também não vai. Não faz, não, nem vai. Para não termos dificuldades. Readmissão de membros. Quanto tempo deve se esperar para o rebatismo? Então, após o tempo suficiente para os motivos que o levarem à remoção tenham sido resolvidos a contento. E há um consenso no território da divisão sul-americana, não é na União Central, que, quando a pessoa é removida, ela deve ser só rebatizada depois de 12 meses da sua remoção. E quando eu falo remoção, depois que 12 meses a reunião administrativa houve na igreja e votou o caso. Tá? Não passou na comissão da igreja 4 meses atrás, então já está valendo? Não. Então temos que tomar um pouco de cuidado para não termos a indústria do rebatismo. Divórcio e novo casamento. O cônjuge vítima de infidelidade está livre para casar-se novamente. Pergunta: pode começar um namoro antes que o processo de divórcio seja concluído? Não, naturalmente que não. A pessoa só poderá iniciar um novo relacionamento se ela for legalmente divorciada. Agora, tem aí, adventistas que se divorciaram sem razão bíblica, podem começar a namorar e casar? Poder pode. Mas vai receber o quê? A censura da igreja. Os pastores estão orientados bem quanto a isso. Como tratar? E, irmãos, infelizmente, e aqui eu faço um parênteses para encerrar a minha fala. Nós temos tido uma preocupação enorme na Igreja Adventista do Sétimo Dia como um todo, e não é diferente na Associação Paulista Central, com as estruturas do casamento de nossa liderança, anciãos. Como está a sua família, como está o seu casamento? Não existe liderança espiritual sem que esse valor edênico, celular, seja mantido. Então, a gente vê o mundo se divorciando, o mundo se separando, sem motivos. Não dá, não deu, não dá, não deu. E a gente vê que esse valor da fidelidade está perdendo sentido, mas você, líder da igreja, não deveria. O novo convertido casado pela segunda vez foi infiel à primeira esposa, a qual permanece sozinho em casta. Ele pode ser batizado nessa situação? Vejam ali, a pessoa que é o novo convertido. Sim, a igreja não considera seus erros passados cometidos antes de serem alcançados pelo Evangelho. Evidentemente, o casal terá que providenciar o casamento civil para que sua aceitação no rol de membros seja possível. Em outras palavras, nenhum casal é batizado na igreja, ou nenhuma pessoa que está num relacionamento pode ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia que não seja casado. E há apenas uma exceção, que é o chamado de batismo especial. Mas não se aplica a pessoas que já foram batizadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se aplica àquele caso. A pessoa é casada, aliás, é juntada com alguém de alguma forma. Pode ser que os dois sejam solteiros, os dois divorciados, os dois viúvos, ou a mistura disso, não importa. E tenha condições de se casar. Porque se os dois são divorciados, ou os dois são solteiros, ou os dois são viúvos, eles podem se casar. Mas uma pessoa apenas aceitou o Evangelho.
Uma parte, ou esse marido ou a esposa, e a outra parte diz, eu não quero casar. Não é assim, não, eu não vou casar porque, sabe, vou perder o meu INSS, vou perder isso, a minha família não quer. Minha gente, isso não é motivo desse batismo especial. O motivo é apenas da pessoa dizer categoricamente que não quer se batizar. E caso um dia ele aceite o evangelho, antes de ser batizado, eles devem se casar também. Nós teríamos muitos outros temas importantes a tratar do manual da igreja. Mas eu sugiro a vocês, como líderes da igreja, que tenham sempre este livro nas mãos, usem, valham-se dele e a sua liderança será muito positiva. Que Deus abençoe a todos vocês.